Olá, amados. Nós vamos terminar agora o estudo do livro de Deuteronômio, capítulo 5, fazendo a última parte desse texto, a parte que vem logo em seguida dos 10 mandamentos. Essas foram as palavras que o Senhor falou a toda a assembleia de vocês, em alta voz, no monte, do meio do fogo, da nuvem e da densa escuridão, e nada mais acrescentou. Então as escreveu em 2 tábuas de pedra e as deu a mim. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, estando o monte em chamas, aproximaram-se de mim todos os chefes das tribos de vocês com suas autoridades. E vocês disseram: o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos sua glória e sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com os homens e que este ainda continua vivo. Mas agora, por que deveríamos morrer? Este grande fogo, por certo, nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos. Pois que homem mortal chegou a ouvir a voz de Deus, do Deus vivo, falando de dentro do fogo, como nós o ouvimos, e sobreviveu? Aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo o que o Senhor, o nosso Deus, disser. Você nos relatará tudo o que o Senhor, o nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. O Senhor ouviu quando vocês me falaram e me disse: ouvi o que este povo lhe disse. E eles lhe têm razão em tudo o que disseram. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes sempre. Vá, diga-lhes que voltem às suas tendas. Você ficará aqui comigo e lhe anunciarei toda a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que você lhes ensinará, e que eles deverão cumprir na terra que eu dou a eles como propriedade. Por isso, tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, para que tenham vida, tudo lhes vá bem em seus dias, e seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Deuteronômio 5, do verso 22 até o verso 33. Amados, o trecho que fecha este capítulo começa com fatos importantes. E o primeiro deles é: Deus falou e escreveu diretamente ao homem. Verso 22. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação. O caráter único da revelação das 10 palavras está sublinhado nesse versículo. E só esta revelação foi dita diretamente por Deus a todo Israel. Só ela foi escrita por Deus também, diretamente por Deus a todo o Israel. Isso é algo muito especial porque lá no início do mundo, com os nossos primeiros pais, Adão e Eva, Deus falava diretamente todos os dias com eles. Contudo, depois do pecado, houve uma separação, um afastamento do Deus Criador e do homem criado. O que é relatado no verso 22 mostra uma reaproximação de Deus com o homem. Hoje, Deus continua falando diretamente conosco através dos 10 mandamentos, do decálogo, ou como é chamado as 10 palavras também. Essas são as suas ordens para a nossa vida. E é também um gesto de reaproximação de Deus, estendido de geração em geração até nós no dia de hoje. Não devemos ignorar essas palavras, mas sim devemos guardá-las no mais profundo do nosso ser. Como disse o salmista,
guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Então, o primeiro fato importante que nós vemos nesta última parte de Deuteronômio 5 é que Deus fala diretamente ao seu povo e também escreve diretamente a sua ordem ao seu povo. E nós devemos guardar esta ordem em nosso coração para não pecarmos contra nosso Deus, como disse o salmista. A segunda coisa que nós vemos é que a presença de Deus e a sua voz nos constrange de nossos pecados. Verso 23 até o verso 27. Continuando a narração do estabelecimento da aliança no Sinai, Moisés fez o povo de Israel se lembrar de seu voto anterior de obedecer à voz de Deus. Isso está constante lá em Êxodo 20, verso 18 a 21 também. Realmente, tal fora o temor de Deus na presença de sua glória, que preferiram que Moisés recebesse revelações posteriores da voz divina para eles. Chega-te e ouve. A presença de Deus e sua voz nos constrange de nossos pecados, nos acusa daquilo que nós temos de errado em nosso interior, de nossos atos praticados que desagradam a Deus. Lembram o que aconteceu com Adão e Eva quando Deus os chamou no jardim do Éden, logo após eles terem comido do fruto da árvore proibida? O que eles fizeram? Sentiram medo e se esconderam da presença de Deus. Sentiram medo e se esconderam da presença de Deus. Devido à santidade e poder do nosso Deus, e por conta do nosso pecado, há limites para a visão de Deus. Ele mesmo disse isso a Moisés e acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Êxodo 33, verso 20. Mas mesmo que dentro desses limites, a graça redentora torna possível desfrutar a visão de Deus. O homem decaído encara a experiência como uma ameaça para a sua vida. Jacó teve essa experiência. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face e todavia minha vida foi poupada. Gênesis 32, 30. Isaías também tem reação parecida. Diz assim o profeta: então gritei, ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Na santa presença de Deus no Sinai, os israelitas também estavam tão fortemente conscientes de sua corrupção que temeram aventurar-se com o seu raro privilégio. Contudo, eles reconheciam o Deus que lhe parecia tão terrível na montanha como o seu Deus e submetiam-se a fazer a sua vontade. Hoje, Deus ainda nos constrange em nossos pecados com sua presença, com sua voz, com sua palavra. À semelhança do povo de Israel, devemos nos submeter a fazer a sua vontade, dando a Deus a rebeldia e procurando fazer aquilo que é correto diante dele. Então, a segunda coisa é que Deus, com a sua voz e com a sua presença, nos constrange por conta do nosso próprio pecado. E a terceira e última coisa, meus amados, é que Deus Pai quer que permaneçamos nos seus caminhos de vida. Nos versos 28 a 33, vemos a aprovação divina do voto anterior de Israel. Deus disse: falaram eles bem. No verso 29 mostra seu anseio, o anseio de Deus, de que ao cessar a teofania do Sinai, o respeito e a disposição em obedecer provocados por esta experiência extraordinária continuasse
para que fossem eles e seus filhos abençoados com uma vida boa e longa. Diz assim o texto: por isso tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, para que tenham vida, tudo lhe vá bem e seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Deuteronômio 5, 32 e 33. Amados, nós temos essa tendência de logo após passarmos por uma experiência forte e marcante com Deus, de mudarmos para o rumo certo, de endireitarmos os nossos caminhos, mas um pouco mais à frente sermos também seduzidos pela nossa própria cobiça pecaminosa, de desviarmos dos caminhos do Pai. Assim sendo, precisamos ser vigilantes e estar sempre em comunhão constante com o nosso Deus. Jesus mesmo, quando olha para os seus discípulos fraquejando, ele ordena: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Marcos 14, verso 38. O apóstolo Paulo sabia da luta interna que ele mesmo travava para se manter correto diante de Deus. Diz assim o apóstolo: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Romanos 7, verso 19 a 25. O apóstolo Paulo fala de algo aparentemente sem solução. Mas no final ele conta quem pode nos libertar. Ele diz de forma bem clara quem pode nos libertar dessa escravidão do pecado: Jesus Cristo. E ele dá graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Através de seu sangue precioso derramado na cruz, somos reconciliados com Deus Pai. Podemos assim ter paz com Deus. Também lembremos que não sobreveio a vocês tentações, não sobreveio a nós tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que nós sejamos tentados além do que nós podemos suportar. Mas quando nós formos tentados, Ele nos providenciará um escape para que possamos suportar. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Hoje é tempo oportuno para nós ouvirmos a voz do nosso Deus, para nos constrangermos com a santidade do nosso Deus diante do nosso erro, do nosso pecado. Hoje é um dia oportuno para nós mudarmos o nosso caminho, endireitando o nosso caminho através da palavra do Senhor, da ordem, da lei do Senhor. Nosso Pai quer que nós perseveremos nisso, para que nós tenhamos uma vida boa, uma vida onde tudo nos vá bem, e uma vida que não se encerre apenas nessa existência terrena, mas que salte para a eternidade. Que Deus nos ajude, então, a sermos portadores dessa lei, pessoas que guardam no coração
essas 10 palavras, para que possamos agradar ao nosso Deus e Pai, e Deus assim nos abençoe.